tão grande, que apesar de todos os problemas de rejeição, de depressão e de todos os outros flagelos dela, ela falou assim: tão somente eu tocar nas orlas dele, eu vou ser curada. Eu tenho certeza que a Bíblia fala assim, que ela ouviu falar de Jesus. Aquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, Jesus tocou ela antes que ela tocasse Jesus. Porque a Bíblia fala assim, que a fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? A partir do momento que aquela mulher ouviu, a Bíblia fala que ela ouviu a fama de Jesus. Naquele momento ela creu. Por isso ela teve fé no coração de sair e tocar em Jesus. Porque a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é bíblico. Fale para o teu irmão assim: qual é o tamanho da tua fé hoje? Agora responde para ele assim: é maior do que o meu problema. E naquele momento, as polícias todas ali em casa, né? E as horas se passando já, 4 horas que se passava, o desespero, e os policiais ainda para ajudar, falaram assim: olha, se a gente não achar ele em 12 horas, você pode se considerar um caso perdido. Porque se ele não entrar em contato para querer dinheiro em troca ou algo em troca, você pode considerar um caso perdido. Porque já estava naquela outra série das pessoas que vendem os órgãos das crianças para fora. Imagina o desespero de um pai, o desespero de uma mãe. E aí naquele momento as polícias ali, rodeando ali em casa, meu pai ligou para todos os pastores, em especial ligou para um muito amigo dele, que tinha carro na época, falou assim: olha, vem aqui em casa, vamos sair com o teu carro em busca do meu filho. E aí naquele momento aquele pastor chegou lá em casa, e na hora que meu pai foi sair no portão, os policiais não quiseram deixar ele sair, e falaram assim: olha, você não pode sair, você está desesperado. O pai falou assim: não estou desesperado. Eu estou são, olha como é que eu estou. Não, você não pode sair porque é perigoso você bater o carro, é perigoso você cometer um suicídio, é perigoso você colocar uma série de problemas. E ele olhou para aquele policial e falou assim: olha, eu vou provar para você o Deus que eu sirvo. E Deus, irmãos, Ele adora pessoas ousadas. Ele ama pessoas ousadas. Fala para o teu irmão assim: seja ousado. Imagina aquela mulher ali, 12 anos sofrendo. Imagina a ousadia dela. Imagine a coisa mais óbvia que poderia acontecer se eu fosse a mulher e eu chegasse para uma pessoa na época e falasse assim: olha, eu tenho que sair daqui para ir tocar em Jesus, atravessar a multidão. A pessoa ia falar assim: você é louca. Primeira coisa. Primeiro você está desregulando, você está ultrapassando o regulamento de Levíticos 15, que fala sobre a mulher imunda. Você é louca. A primeira coisa que a pessoa ia falar para ela. Mas ela não olhou isso, a situação. A primeira coisa que ela fez, ela falou assim: não, eu vou sair ao encontro de Jesus. Por isso ela foi curada. E naquele momento, ele saiu, ao meu encontro. E ele conta que ele rodou, até o momento que ele começou a ficar um pouco desesperado, né? Ele via que rodava e não achava. Naquele momento Deus falou para ele assim: olha filho, para o carro. E ele falou com o pastor que estava dirigindo assim: ó, para o carro. Naquele momento ele fala que ouviu praticamente a voz do Senhor nítida falando com ele: ó, pega a estrada que vai para Aracaré. Ele nunca tinha ouvido falar esse nome. Ele até perguntou para o pastor: existe uma estrada chamada Aracaré? E o pastor falou assim: olha, existe, mas é muito longe daqui. Vamos lá que o meu filho está lá. É Deus que está me falando. E ele foi nessa estrada, e durante muito tempo que ele estava rodando nessa estrada, era uma estrada muito grande. Não sei aqui quem conhece Aracaré em São Paulo, que já morou lá. Uma estrada muito grande, com várias pistas assim. Ele andando, de repente ele falou assim: ó, para o carro de novo. Mais um toque de Deus, né? Para o carro. E o homem parou o carro. No meio do nada. Do outro lado da pista tinha alguns comércios, algumas coisinhas assim. Aí ele falou assim: meu filho está aqui, em algum lugar meu filho está aqui. Mas como, pastor, no meio do nada? Aí ele levantou no carro, colocou a perna assim e levantou para olhar o outro lado da estrada. E lá estava eu, conversando com uma mulher, né? E aí meu pai chegou, atravessou a pista, né? Do outro lado, e veio ao meu encontro e me abraçou. E aquele abraço, acho que foi o mais gostoso que ele me deu toda a vida. E fico imaginando, né? E ele falou assim: olha, o que você estava conversando com aquela mulher?
Eu falei assim, ó, eu estava dando o meu endereço, meu telefone para ela, e onde eu morava, Rua Marquês de Pombal, 164, telefone hoje eu não lembro mais. Mas enfim, quando ele chegou lá em casa comigo, os policiais achavam que ele estava brincando. E quando ele chegou comigo, naquele momento caiu um temor naquele lugar, aqueles policiais. E muitos deles, né, a partir desse testemunho, começaram uma fé cristã. Querido, o que eu quero falar com tudo isso? Que no momento de sofrimento, Deus ele tem o melhor para você. Amém. No momento de sofrimento, Deus tem o melhor para você. Basta você ser ousado. Amém? Aleluia. Em segundo lugar, existiu aqui um outro momento que foi o momento de ouvir, né? Está lá, momento de ouvir. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E no versículo 26 diz assim: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O que seria dessa mulher se ela estivesse, sei lá, dormindo na hora que a fome de Jesus chegou até ela? Ela estava tão desesperada para ser curada, que quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu. E quando você ouve, querido, a palavra de Deus e você crê, acontece algo sobrenatural no reino espiritual. Aquele momento ela ouviu e ela creu. E naquele momento que ela creu, ela passou a ter fé no coração. E aí apareceu a última esperança dela. Falou assim: olha, a minha última esperança, porque eu já corri atrás de médicos. A Bíblia fala que ela correu atrás de médicos, gastou muito dinheiro, e pelo contrário, em vez de melhorar, piorou. Sem Jesus, meu irmão, você não é abençoado financeiramente. Você pode ter, o diabo te dá e te toma depois ao dobro. Sem Jesus você anda na pior. Mas no momento que você anda com Cristo, todas as coisas na tua vida mudam. Não que você vai ser rico, não é isso. Se você for rico, compartilha comigo a riqueza. A Bíblia fala assim: no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Você crê nisso? Então diga glória a Deus, eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Ela teve fé ao ouvir de Jesus, pois a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em terceiro lugar, ela teve um momento muito especial, um momento de se achegar e tocar em Jesus. Querido, naquele momento que ela saiu, ela passou por entre a multidão ali, desesperada. Ela não quis saber se ela era hemorrágica naquela época, naquela hora. Ela passou por todo mundo e ela se achegou a Cristo. O que a Bíblia fala? Olha o padre de novo, lá no começo de novo: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Aleluia. A partir do momento que você se achega a Cristo, Ele se achega a você. O problema, sabe qual é? É que nós esperamos que Cristo venha até nós. Tudo que Jesus tinha que fazer, Ele já fez por você. Fala para o teu irmão assim: daqui para frente, a missão é sua. Ela tocou nas ordens de Jesus. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: naquela época, os judeus, Jesus como um judeu, usava as orlas, usava as vestes e tinha a orla. E lá no livro de Levíticos, ou melhor, no livro de Números 15:39, se você quiser conferir depois, diz assim, é a mesma tradução: e as franjas vos serão para que vendo-as vos lembreis em todo momento do Senhor e os cumprais.